Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Marcos Torresi da Toy Car Show. Estamos aqui no Toy Car TV e hoje nossa entrevista será sobre o colecionismo no Brasil, especificamente sobre brinquedos de plástico bolha, que é o plástico soprado. Hoje a gente vai conversar com o João, presidente da Joreal Brinquedos, lá do sul de Minas. Vamos conversar com o Carcinho e o Vitor, são os dois responsáveis pelo grupo do Facebook do Acervo Museu Bolha. Então vamos começar aí a conversa com o João. João, conta aí pra gente quando é que você começou a Joreal, por que que você começou? Conta pra gente a história da Joreal. Tá, Marcos, obrigado pela oportunidade, tá? Marcos, assim, ó, os meus amigos que estão escutando, a Joreal começou em 1971, mas foi com o meu pai. Não chamava Joreal, chamava João Rezende Alves. Então, Joreal vem de João, Re e A, Joreal, João Rezende Alves. Na realidade, a Joreal começou fabricando uns bichinhos com suco dentro, né? E com o tempo, o meu pai foi adicionando brinquedos, porque o suco era sazonal, vendia numa época, e foi adicionando brinquedos para vender em outra época, para poder fazer o giro da empresa, né? E com o tempo foi assim, o brinquedo foi tomando conta da produção, o suco foi, a gente chamava de bichinho, né? Os bichinhos com suco foram sumindo e foi desaparecendo até a gente desativar. Eu, na realidade, eu entrei na Joreal em 91, eu fui estudar fora. Assim que eu me formei, eu vi uma oportunidade para mim trabalhar junto com meu pai, né? Meu pai não foi uma pessoa estudada, então eu vim para tentar auxiliar. A gente mudou muito a coisa assim no primeiro, segundo ano da empresa. A gente foi tocando até hoje, tá assim. Jorel não é só brinquedos mais, né? Como eu falei, ela presta serviço para as outras indústrias, né? Mas o forte nosso é o plástico bolha, no caso do brinquedo, como vocês falam, né? Para a gente é o plástico com material soprado, mas identifica o processo do mesmo jeito, né? E hoje a gente está trabalhando mais com os brinquedos antigos, né? São os que estão girando mais, que é da época do meu pai. Hoje, por exemplo, eu tenho brinquedo lá que foi lançado em 1973, é um dos que mais vendem, né? É uma boneca. E com o tempo a gente foi modernizando, pondo outros brinquedos e foi abandonando os antigos. Há uns 4, 5 anos para cá, a gente começou a lançar de novo, voltar aos antigos, e eles começaram a girar bem, né? Até o Vitor pegou um tanto de brinquedo na fábrica, e esses brinquedos hoje estão girando mais que os brinquedos mais modernos que a gente tem, né? Parece que, sei lá, houve uma reviravolta. Só que, assim, eu tenho brinquedos mais modernos, são brinquedos mais bem elaborados, mas não giram tanto como esses antigos. E, principalmente, o brinquedo de lançar, acho que foi em 1973, 1975, que é uma boneca, né, que a gente tem, e tem um trator que eu tirei de linha, mas vira e mexe, eu recebo assim, mas volta a fazer o trator, tudo, só que ele é bem complicado para a gente. Mas a Jorel tá assim, tá nesse ramo. Ela tem a parte de brinquedos, tá? E tem uma parte de prestação de serviço. E por que que eu vim para a Jorel? Vim porque eu cheguei a uma oportunidade na época, foi em 1991, o Brasil parecia que estava assim, indo num caminho bom, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas e era só meu pai, ele tinha a intenção de crescer, sozinho é difícil. Eu acabei vindo, ficando com ele. Meu pai faleceu já faz 6 anos, né? A empresa ficou para mim e para o meu irmão, né? Só que o meu irmão hoje não é atuante nela. Mas, assim, a ideia nossa hoje, tá? Era focar bem na prestação de serviço, né? Mas eu fiquei conhecendo o Vitor, não sabia do colecionismo que era tão forte, assim, eu tô bem surpreso com isso aí. Não esperava uma repercussão tão grande assim do colecionismo. E acho que eu estou apaixonando, né? Porque as mensagens que eu recebi hoje aqui, que eu estou vendo, e o Facebook hoje foi bem agitado. Então, eu estou acabando apaixonando, e é a coisa que assim, eu sempre gostei. Eu sou da época do Matchbox, né? Igual
falei com o Marcos aqui, eu tinha 10 anos, eu fui no Paraguai, meu pai me deu uma mesada, eu gastei a mesada toda numa loja, comprei um carrinho de Matchbox, né? Lembro de alguns carrinhos, mas não sabia de colecionismo, não guardei nenhum, uma pena. Mas vamos tocar, vamos ver o que a vida vai nos proporcionar, mas eu tenho, assim, um pouquinho de fé e esperança que vai dar para continuar bastante tempo ainda. Você percebeu que você falando aí do colecionismo, a- o rosto do Carcinho, né? A felicidade dele. Então, isso é o que representa. É. Daí dá para você ter uma ideia do o que os seus brinquedos representam para essas crianças grandes, né, o João? E aí, me fala uma coisa, depois, eu imagino que depois dessa entrevista que o Vitor Baquion fez alguns meses atrás com você, divulgou, inclusive eu fiz questão de ter os seus produtos no museu que a gente montou aí no começo de março, como você falou, está tendo uma repercussão bacana e a gente imagina que você tem até ideia de retomar a produção de alguns itens, não é isso? Então, Marcos, eu tenho ideia assim, até eu não comentei muito com o Vitor, a gente está conversando mais no WhatsApp, eu já até andei separando as ferramentas, são os moldes, né? Para a gente dar uma manutenção, eu quero fazer assim, um lote dos brinquedos antigos, né? Vou até citar, eu tenho aqui o Cinca, o Galaxy, o Fiat 147, Fuscão, a Kombi antiga, Belina, eu tenho esses modelos aqui. E tem uns outros lá que eu não sei o nome, até vou fazer eles, vou mostrar para vocês, talvez vocês consigam falar o nome do produto. E eu tenho molde que eu nunca abri, nunca vi, ferramenta, entendeu? Então, eu quero ver se eu faço isso aí agora com o tempo, né? Vamos fazer com tranquilidade, porque para fazer a manutenção na ferramenta não é barato e não é fácil, né? Mas eu quero ver se eu volto a lançar assim, porque eu me surpreendi com o colecionismo, né? Passava na minha cabeça mais para frente fazer modelos novos, né? De fazer ferramenta nova. Mas eu já estou pensando em mudar a ideia porque eu fui surpreendido por um mercado que eu não imaginava que existia, né? Eu até coleciono alguma coisa, mas não como no sentido profissional de vocês aí. Eu coleciono selo, moeda, mas pouca coisa, não tem o capricho que eu vejo que vocês têm aí. Mas eu não tinha noção que era o colecionismo. E hoje eu estou gostando da ideia. E você, de alguma forma, tentou introduzir os brinquedos para os seus filhos também, ou João? Ou algum outro brinquedo? Você acha que você contou um pouco dessa história anteriormente para mim, né? Conta aí para gente. Então, na realidade, Marcos, eu acho que o colecionismo, a instrução de brinquedo, é uma forma da gente incentivar o filho até de educar. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de persistência, né, mais calma, ou até um pouquinho mais assim, tivesse sentido que é realmente colecionismo, talvez teria que criar diferente. Eu contei até para o Marcos aqui, eu tenho até hoje, eu não jogo fora, isso aí deve ter uns 35 anos, mais ou menos, 40 anos, um joguinho de botão que era só feito de lente de relógio. Eu tenho um xodó até hoje com ele, mas fui passar para o meu filho. Mas na época eu fui passar para ele, estava entrando no celular, aqueles joguinhos PlayStation, aquelas coisas assim. Ele só pegou, olhou para a peça, assim, não animou muito, porque preferiu o joguinho, né? Aí eu também não insisti, não chamei para jogar uma partidinha comigo, né? Então faltou esse incentivo. Eu acho que se os pais fizerem isso, vai funcionar mais. Até mesmo, Marcos, se a gente prestar atenção, quando você dá um brinquedo de controle remoto ou que mexe sozinho, que anda sozinho, a criança não brinca, ela observa. Esses brinquedos antigos ela tem que pôr a mão para brincar. É diferente. Ela passa até a ser mais criativa, porque você dá um carrinho de controle remoto para a criança ou que anda sozinha, o que ela faz? Ela olha. E outra, o pai ainda fica assim, cuidado para não estragar, porque é caro, se estragar é difícil de arrumar, né? Os antigos já são diferentes. Eu até brinco também numa coisa assim, eu falo muito para uns clientes quando eu brinco assim, não fala para o filho ter cuidado, não fala para ele estragar o carrinho, senão quebra as fábricas de brinquedo, deixa ele estragar o brinquedo, né? É isso aí. Mas eu percebo assim, o brinquedo antigo, a criança brinca com ele. O brinquedo mais moderninho, que é cheio de detalhes, essas coisas, a criança observa ele brincar. Mas a criança interage mais com o brinquedo
com um brinquedo de plástico bolha do que os brinquedos eletrônicos, né? Não é isso? Interage mais. É. Eu vou contar uma experiência rapidinho. Eu fui numa festa e eu fabrico um trator bem grande ali. Bem grande não, ele tem uns 30 centímetros. E na festa, festa de 6 anos, mais ou menos assim, e eu tô vendo o pessoal levar brinquedo. Eu até levei um brinquedinho de controle remoto, mas levei um brinquedo da Jorel. O brinquedo que a criança brincou foi com o brinquedo da Jorel. Os que movimentavam sozinho, ela pegou, brincou, deixou de lado, mas foi brincar no chão, de arrastar no chão, foi com o brinquedo da Jorel, né? Então você vê que a criança interage mais, porque ela pode pôr a mão, pode amassar, pode quebrar, não vai estragar fácil, mas vai poder brincar e usar ele. Quando a gente fala de pai para filho, a ideia é essa. Agora, quando a gente olha a cara do Carcinho, né, de colecionador, fala, não, não mexe, não brinca. Mas é isso. E você já deve ter falou um pouco do que é o colecionismo, mas você quer deixar mais alguma mensagem aí para agora, para esse mercado que você identificou de colecionadores de brinquedos, né? Você já deu uma boa notícia, vai fazer coisas novas, mas o que mais você gostaria de falar aí para os amigos que estão nos ouvindo? Então, Marcos, que vocês continuem, incentive teus filhos, né? Ensinem eles a cuidar do brinquedo. Esses antigos aí não dá para ficar brincando mais com eles, né? Difícil talvez de achar de novo, né? Mas eu queria contar só um detalhe, Marcos. Quando o Vitor ligou a primeira vez para a gente lá, quem atendeu, eu não sei se foi a Chile ou a Silvana, a secretária da empresa lá. E a gente até não dá muita atenção, porque não tem noção da proporção. E no primeiro momento, o que move a gente é o lado financeiro, Sim. né? Mas o Vitor foi insistente. E o que mais chocou a gente, se desculpa falar, Vitor, foi o Vitor emocionar dentro da Jorel. Não é possível que existe gente que emociona por uma coisa tão simples assim, né? Aí ele começou a passar alguma coisa para a gente começou a ver foto. Hoje a gente enxerga diferente, né? Então, o Vitor acabou criando um vínculo com a gente, né? E fez eu criar esse vínculo com o colecionismo de brinquedo que nem passava na minha cabeça. Eu acho agora que você não vai conseguir sair mais, hein? Bom que financeiramente já está ajudando. Que bom, que bom, que bom. Bom, como a gente já tinha falado no começo do ano, né? Eu já Foi uma grata surpresa, Marcos. Uma grata surpresa. Eu já acabei trocando tudo o lote de brinquedos que antes eu comprava, que eu faço normalmente uma doação para algumas crianças, né? Já faço isso há 10 anos e acabei comprando já brinquedos da Joreal para entregar nesse final de ano. E aí, antes eu estava focado numa cidade do litoral paulista, de Peruíbe, e aí esse ano eu já estou incluindo mais outras duas comunidades aqui em São Paulo, uma na Zona Norte e a gente está vendo aí numa Zona Oeste, já para levar os brinquedos da Joreal. Depois a gente vai filmar e mostrar um pouco isso, porque a ideia é dar esse incentivo aí, que eu acho muito mais bacana esse tipo de brinquedo do que, o que você falou aí, que são eletrônicos, né? Então, acho que todo ano eu acabo inserindo peão, bolinha de gude, pipa, porque muita criança não sabe o que são esses brinquedos, né? Então, esse ano eu acabei deixando de comprar os brinquedos Made in China para comprar os brinquedos brasileiros da Joreal. Então, até para incentivar a indústria brasileira, já que você aí é um, é um sobrevivente, a gente fica feliz de você continuar. Então, queria agradecer aí o seu trabalho, a sua dedicação e pode contar com a gente para divulgar a Joreal e os lançamentos. A gente vai, com certeza, fazer novos vídeos falando sobre isso aqui, tá bom?